Chegamos no último vídeo dessa primeira etapa da maratona. Vou aprofundar na criação da história, encaixando as ideias nos lugares certos. E isso vai te ajudar não apenas a criar suas histórias, mas também te ajudar no desafio que vamos iniciar no domingo, que o objetivo vai ser publicarmos um livro juntos. Vou explicar amanhã e ao longo de toda a próxima semana. Acredito que vai ser bem legal e divertido de fazer. Espero que você goste. Não adianta ter uma grande ideia, uma premissa excelente se a condução da trama deixa a desejar. Depois de ter criado a história toda, você precisa se atentar a desenvolver essa trama da melhor forma possível. Para isso, você precisa se atentar a como vai começar a trama, como vai terminar a trama, conflitos principais, conflitos secundários e subtramas. Não precisa se manter nessa ordem, mas vou manter assim para deixar mais organizado. Tente visualizar a trama como uma linha de acontecimentos. Não precisa se preocupar com os detalhes ainda. Lá na aula sobre criação da história, já comentei sobre criar uma lista dos acontecimentos da trama de forma cronológica ao que aparece na narrativa. Vamos seguir a partir disso. Imagine esses acontecimentos. Quanto mais clara tiver a imagem na cabeça, mais fácil vai ter a noção de como tudo está ficando. Pense no início da história. O começo precisa ser bom, você precisa conquistar o leitor logo no início. Não precisa ser extravagante, cheio de ação, uma coisa embolando na outra. Pode ser calmo, lento, mas precisa ser interessante. Você precisa mostrar o tom da história, o tipo de coisa que o leitor vai ter se continuar acompanhando. Se uma história é de mistério, seria bom colocar um pouco de mistério nesse primeiro capítulo. Se é de ação, seria bom já ter um pouco de ação. Mesmo que seja uma corrida, uma fuga mais tranquila, mas só para apresentar esse elemento que seria fundamental para essa história. O ideal é que a primeira frase seja o mais interessante possível, assim também como o primeiro parágrafo também precisa ser o melhor possível, mas não precisa ficar tão preocupado caso não seja excelente, for só ok, não vai prejudicar a história. Prejudicaria se for ruim, chato ou confuso. Evite isso o quanto for possível. Assim, o quanto melhor for, é lucro. Mas se esforce para começar bem, mesmo que não seja algo impactante, mas que tenha boas observações, mostrando bons personagens, uma situação curiosa, que dê vontade de continuar a leitura. O foco é conquistar o leitor nas primeiras palavras. Quando começar a escrita, não precisa se preocupar tanto com isso. Esses ajustes devem ser feitos quando terminar tudo. Aí fica um tempo se dedicando a melhorar esse início. Muitos autores gostam de começar a criar suas histórias pelo fim. É uma preferência e o raciocínio é simples. Uma história precisa caminhar para o final em todas as suas páginas. Se tiver algo que alongue mais do que o necessário isso, é sinal que precisa ser cortado. O final precisa ser satisfatório, precisa encerrar a trama de um jeito que conclua seus principais conflitos. E concluir é diferente de resolver. Finais em aberto pode ser uma forma de concluir também. No final, o que você precisa se atentar é na conclusão dos personagens principais e dos seus conflitos. Se um personagem passa a trama inteira lidando com um problema na família, alguma conclusão para isso precisa ter. Não precisa resolver tudo e ficar tudo bem. Pode ser algo trágico ou negativo, mas precisa ter uma conclusão, porque foi algo que se mostrou relevante na trama. Caso seja algo apenas citado de forma rápida, aí já não precisa resolver. Seus finais podem ser positivos, negativos ou abertos. Os positivos são os mais fáceis de serem feitos e aceitos pelo público, mas também costumam não ser lembrados. É um final de segurança. Se não tem uma boa ideia para o final, faça esse que vai ser melhor. Finais positivos são aqueles que concluem os conflitos dos personagens de forma positiva. O protagonista consegue alcançar seus objetivos. Não precisa dar tudo certo, todo mundo ficar feliz, mas tem a conclusão da trama central. Mesmo que alguns personagens tenham morrido, o mundo foi salvo, tipo isso. Finais negativos são o oposto. Costumam ser amargos e tem muita gente que pode não gostar. O protagonista pode perseguir seus objetivos ao longo de toda a trama, mas no final acaba não conseguindo. Pode ser algo trágico que impeça, mas também pode ser por um motivo mais tranquilo. Pode funcionar bem em alguns tipos de histórias, principalmente as mais dramáticas com um tom negativo ao longo de toda a trama. Evite surpreender o leitor com um final negativo em uma história que foi positiva ao longo dela toda. Um final precisa acompanhar o tom da trama. Se ela ondula entre positivo ou negativo, tanto faz qual final seguir. Mas se ela é muito positiva, um final negativo pode ficar muito ruim. E é o que falei sobre finais satisfatórios. Eles precisam concluir mantendo o tom da história. Finais em aberto também pode fazer sentido em determinados tipos de histórias. Mas cuidado, não deixe tudo em aberto. Finalize alguns conflitos. Deixe um ou dois mistérios só. Tente finalizar as subtramas dando uma finalização para alguns personagens. Deixe pouca coisa em aberto. E, se possível, dê dicas para o leitor para ele juntar as peças e entender o que de fato aconteceu e o que não foi narrado. Deixe ele montar esse quebra-cabeça. Como saber se o final está bom? Imaginando, testando, pedindo para alguém ler, refletindo sobre ele, se realmente seria a melhor forma de terminar. Não há um segredo. As possibilidades são infinitas.
Na dúvida, recorra aos finais positivos. Podem ficar muito bons e cumprir seu papel. Finais negativos ou em aberto são mais corajosos e precisam de uma atenção a mais neles, porque eles podem ficar bem marcantes e inesquecíveis ou estragar a história. Por isso eu recomendo que recorra a esse final se a história caminhar para esse lado e se tiver uma ideia muito boa para esse final. Se não for esse o caso, fique no mais garantido. Finais ruins podem estragar uma grande história, então cuidado. Faça todos os ajustes até ficar satisfeito. Não tenha pressa, principalmente se não estiver tão seguro que fez um bom final. Releia e reflita sobre esse final até ter certeza que é o melhor caminho. Depois de ter uma noção de como tudo vai começar e terminar, trabalhe o desenvolvimento do conflito central e secundários. Os conflitos principais são os conflitos que vão fazer a história avançar. Eles precisam ser melhor trabalhados, precisam envolver emoções fortes, precisam gerar mais risco aos personagens. Pense nesses acontecimentos, algo que já deve ter pensado, mas agora faça os ajustes e posicione nessa linha temporal na sua cabeça ou num papel. Tente definir o quanto for possível que vai acontecer em determinada parte da história. Os conflitos secundários vão complementar essa jornada dos personagens. Não são exatamente as subtramas. Um conflito secundário pode considerar um conflito menor, mas que está diretamente relacionado à trama central. Por exemplo, um personagem precisa chegar a uma cidade, e lá vai se desenrolar a trama central, mas no caminho acaba passando por algum problema. Esse conflito secundário, nesse caso, pode servir para não deixar a história monótona em uma viagem longa, sem muita coisa acontecendo. Pode ser uma ação, uma discussão entre os personagens, alguma coisa pode acontecer para quebrar o ritmo, mas não impactar diretamente na história. Use esses pequenos conflitos para ajustar o ritmo da narrativa quando necessário, e evite usar esse recurso demais. Caso passe do ponto, pode encher a trama com acontecimentos fracos e deixar ela menos impactante. Da mesma forma, se só acontecer conflitos fortes e impactantes, pode deixar a história cansativa ou acabar perdendo a força. Se tudo é muito forte, vai precisar de algo ainda mais forte para fazer a quebra do ritmo. Então intercale entre acontecimentos mais impactantes e dramáticos com acontecimentos menores. Pode ajudar a manter um bom ritmo. Em falar em bom ritmo, colocar ondulações narrativas, que seria intercalar entre os acontecimentos bons e ruins, vai deixar a história muito mais interessante. Intercale entre algo bom e ruim também na intensidade dos conflitos. Faça isso ao longo da trama e você vai ter uma história que vai ser bem mais interessante do início ao fim, e ajuste conforme a necessidade da história. Subtramas complementam a trama. Costumam ser conflitos que personagens secundários precisam enfrentar, mas tome cuidado, boas subtramas ficam diretamente conectadas com a trama central. É como se fosse uma rua paralela. Vai chegar ao destino, mas por outro caminho. Subtramas podem durar ao longo de toda a trama, ou iniciar e resolver em poucas páginas. É um recurso narrativo que não é obrigatório, mas pode ajudar muito a deixar a história mais interessante e aprofundar mais nos personagens. Ela só precisa se manter conectada à trama central. Caso ela desvie e comece a tratar de outras coisas, já pode virar um furo ou barriga no roteiro. Um exemplo de subtrama para ficar clara essa diferença com a trama central. A trama central poderia ser o resgate do melhor amigo do protagonista, que foi levado para ser interrogado para os inimigos extraírem informações dele, e tem um grupo de personagens principais buscando resgatá-lo. Uma possibilidade de subtrama poderia ser entre os inimigos. Alguém não está totalmente de acordo com a situação, acha injusto, e ao questionar, começa a passar por alguns apertos dentro desse grupo inimigo, até finalmente ter a conclusão dessa subtrama que poderia ser salvar esse prisioneiro e fugir. Mas são pegos e nesse momento o grupo do protagonista chega. Entende que esse conflito não é fundamental à trama central, mas incluir ele pode ajudar a colocar camadas à trama. Ele poderia questionar por vários motivos e de várias formas, e essa subtrama está diretamente ligada à trama central, que seria salvar esse prisioneiro. Quanto mais difícil for definir se é uma subtrama ou faz parte da trama central, melhor. Elas precisam se misturar, não desviar o caminho. Outra técnica narrativa fundamental para desenvolver sua história de forma mais interessante possível são os pontos de virada, ou plot twist se preferir. O ponto de virada são os acontecimentos que fazem a história mudar de direção. Ela caminha para uma direção e depois algo acontece que muda a direção. Essa mudança pode ser brusca e seguindo uma direção oposta, ou ser uma mudança menor, mas mesmo assim mudar. No exemplo da história de resgate, um possível ponto de virada poderia ser a morte desse amigo do protagonista. Eles podem chegar tarde e ele já está morto. Uma história que antes era de resgate pode virar vingança. Essa mudança é muito poderosa e pode transformar a sua história. Não recomendo usar muito porque pode perder o efeito dramático. Numa história padrão, costuma ser usado 2 pontos de virada. Uma na mudança do primeiro ato, que seria a apresentação, e outra na mudança do segundo ato, que seria o desenvolvimento, assim iniciando a conclusão. 2 pontos de virada são mais que
suficiente para transformar a sua história. Pode colocar mais do que isso, mas não exagere. Eles são poderosos exatamente por serem poucos. Se mudar a história de direção toda hora, não vai ter o efeito da força dessa mudança. Você precisa acostumar o leitor e fazer ele achar que vai para um lado. E quando melhor fizer isso, mais impactante vai ser essa mudança. E para fazer isso, você precisa desenvolver um pouco mais. Fazer o leitor acreditar que está sendo conduzido para a direção que vai se resolver tudo. Use os pontos de virada, mas use com moderação. Os ganchos podem ser usados em qualquer parte da história, mas o melhor uso pode ser no final dos capítulos ou no final de um livro que tenha continuação. Os ganchos vão fazer o leitor querer continuar a leitura para saber o que vai acontecer. Uma forma de fazer isso é terminando o capítulo no melhor momento. Por exemplo, um personagem importante chega para salvar. Em vez dele já salvar, terminar o capítulo e ele salva no capítulo seguinte. Pode fazer muito sentido dependendo da situação, é só um exemplo. Também pode acabar com um mistério ou uma descoberta, algo que precisa de mais detalhes para ser totalmente entendido, mas só será explicado no capítulo seguinte. Em finais de livros que são séries pode acontecer a mesma coisa, mas recomendo que tenha a conclusão da trama central do livro, mas que deixe pontas soltas para resolver na continuação. Então esse mistério pode estar relacionado a isso. Não é recomendado terminar o livro sem uma conclusão, mesmo que não seja definitiva. Vai dar a sensação que acabou no meio, e isso é ruim. Conclua a trama central e deixe pontas soltas e ajuste a narrativa para reforçar essa ponta solta no final, nas últimas páginas. Assim pode criar um bom gancho. Uma vez que temos essa estrutura já pensada, é recomendado planejar os acontecimentos de forma mais detalhada. Vou apresentar como gosto de fazer, mas ajuste da forma que fizer sentido para você. Gosto de planejar cada parte e definir o roteiro de cada capítulo antes de começar a escrever, mas sei que tem escritores que não gostam de fazer isso, está tudo bem. Essa definição que faço não é tão detalhada. Apenas marco os acontecimentos para não esquecer e manter uma linha de raciocínio. Usando o exemplo da história de resgate, o primeiro capítulo eu poderia escrever no roteiro assim: Fulano se despede do protagonista e continua jogando cartas numa taverna sem se preocupar muito. Estava animado com o jogo. Começa a beber demais e acaba soltando que faz parte de um grupo de soldados especiais. Alguns inimigos que estavam por perto escutam e esperam o jogo acabar para raptar ele. Assim inicia a trama central. O protagonista que tinha marcado com esse amigo em algum lugar fica esperando por ele e percebe que tem alguma coisa de errado e começa a procurá-lo. É só um exemplo. Tem capítulos que detalham mais, outros menos. Tudo depende da necessidade. Assim vou escrevendo a linha de acontecimentos de todos os capítulos. Gosto de fazer assim para não me perder ou travar no meio da história. Com o roteiro, consigo ter uma boa noção se a história vai ser interessante ou não. Se tem partes muito paradas, ou algo que falta ser melhor desenvolvido, consigo ter uma ideia geral da história. Quanto mais detalhada essa parte, mais fácil fica para ter essa noção. Além de facilitar muito na hora de escrever. Como já sei o que vai acontecer, fica mais fácil sentar e escrever. Tudo flui muito mais fácil na hora da escrita. Você pode seguir dessa forma que faço, pode criar só a parte do roteiro, ou nem criar um. Siga como preferir. Mas para quem está começando, aconselho a criar um roteiro, mesmo que seja ainda menos detalhado que no meu exemplo. Vai ajudar muito, pode ter certeza disso. Como já comentei nos outros vídeos, esse conteúdo pertence ao meu novo curso, o Mapa do Escritor, que tem como objetivo te guiar nessa jornada que é escrever um livro. Nele ensino o meu método para iniciar e concluir um livro de 3 a 6 meses, sem grande dificuldade. Percebo que muitos escritores têm dificuldade em várias partes do processo de escrita. Muitos acabam se perdendo ou desanimando, não sabendo o que fazer, como organizar a trama, quais os passos a seguir, e pode acabar deixando de ser divertido e prazeroso. Essas dificuldades eu já tive, já errei muito, já me perdi várias vezes pelo caminho, mas hoje, depois de concluir pelo menos uns 8 livros, eu desenvolvi um método que sempre me ajuda na criação dos meus livros, e eu organizei ele e condensei as informações para serem claras e objetivas para você assistir o curso e já colocar em prática. O meu objetivo é te guiar e ser realmente um mapa para te fazer chegar na conclusão da sua história, sem se perder pelo caminho, sem desperdiçar tempo e energia, e um valor bem acessível, apenas R$ 37,99. A ideia é alcançar mais pessoas e ajudar novos escritores a concluir seus livros. Clique no link na descrição e conheça melhor o Mapa do Escritor. Fiz com muito carinho e espero que te ajude na sua jornada. Até a próxima!